Estamos de volta com Miami Connection. Estamos de volta com o programa Miami Connection pela Rádio Brasil Play, a rádio que toca o Brasil. Agora vamos para um bate-papo esportivo falando sobre a modalidade de tiro com arco, também conhecido como arco e flecha. Está comigo aqui no estúdio Reinaldo Augusto Nunes, técnico internacional da modalidade há 21 anos, recém-chegado dos Jogos Mundiais Universitários que aconteceu na Coreia e atual responsável pela formação e desenvolvimento de técnicos pela Confederação Brasileira. Reinaldo, como o arco e flecha entrou na sua vida? É uma historinha muito divertida. Uma bela de uma quarta-feira de chuva em São Paulo, eu fazia administração na FEI, choveu, inundou São Bernardo, saímos com os amigos para tomar uma cerveja e ouvimos falar de um barzinho de rock and roll e arco e flecha. Começou como uma brincadeira, depois de 6 meses virou um foco de paixão, depois de mais 6 meses surgiu uma ideia de competir, depois de um ano estava dando instrução, quando eu fui ver já tinha abandonado uma carreira de 15 anos de mercado financeiro, de operador administrativo e virando um instrutor de tiro com arco. E aí começou a bagunça e tá no sangue, não sai mais disso. Não, e você realmente entrou de cabeça, você se tornou um profissional formado em educação física, largou, né, a administração de empresas, aqui tem essa questão de técnico em agropecuária também. O meu sonho de juventude era trabalhar com agropecuária, com fazenda, com administração de gado, com essas coisas, uma coisa que eu sempre gostei. Mas ao longo do tempo a gente foi vendo que o problema não era produtivo, não era a cadeia rural que era o problema, era o gerenciamento disso. Entrei no mercado financeiro via crédito rural, trabalhando para grandes bancos brasileiros. Depois, em um determinado momento, por circunstâncias, acabei virando operador de mesa de mercado financeiro, saindo totalmente da área rural. Por encargos da vida, comecei, por causa dessa brincadeira, a brincar com arco e flecha, fiquei desempregado e uma coisa foi levando a outra. Sempre fui um esportista de judô, de tênis de mesa, de uma série de coisas, mas num determinado momento o arco virou. Começou a virar, financeiramente era interessante, uniu o útil ao agradável. Eu vinha de um período muito desgastante de mercado financeiro, aquela época do hot money, inflação a 80%, e o arco, como esporte, me completou muito como pessoa, como postura, como integração, como foco, como resultado. Eu sou uma pessoa extremamente competitiva por natureza, eu sou perfeccionista, eu sou detalhista, eu chego a ser chato em algumas coisas. Os meus atletas que sabem muito bem disso. Eu sei um pouco sobre a sua conduta no dia a dia de treino. Eu sou pesado. E aí a coisa foi entrando e a gente foi se especializando, fazendo cursos, começamos a viajar e aprimorando até chegar onde a gente está trabalhando hoje, Portas de uma Rio. Então quer dizer que por conta de uma chuva você ganhou uma nova vertente na sua carreira profissional, se tornou um dos profissionais mais respeitados do arco e flecha no Brasil, conhecido no mundo todo, acompanhou equipes por vários países em várias competições. Tivemos, sim, resultados representativos. Eu queria que você falasse um pouco sobre essa questão de como o Brasil está hoje em relação ao tiro com arco, os resultados que a gente teve e o que você realmente vê como um futuro. Onde é que o arco e flecha pode chegar? Então, vamos lá. A gente tem... Eu vou tentar subdividir sem ser chato nem prolixo. Vamos lá. Primeiro, a gente teve uma fase romântica. O arco e flecha começou no Brasil em 1950. Pelo Rio de Janeiro, através de Adolfo Porta, que era um piloto, trouxe e desenvolveu. Os anos 50, 60, até o meio dos anos 60, até o meio dos anos 70, foi uma fase romântica do esporte. Tudo era aventura, tudo era paixão. 70 a 82, até Barcelona, a gente começou a ver uma profissionalização, um investimento de fábricas, começou a crescer como esporte, deixou de ser uma brincadeira de uma elite. Final dos anos 80, começo dos anos 90, quando eu entrei, a gente sentia um início de uma ideia do que seria uma profissionalização no Brasil. Novos clubes, novas pessoas, deixou de ser uma coisa mais elitizada. Nós somos como nos Estados Unidos, que você tem 7,5 milhões de arqueiro, na Coreia você tem 1,5 milhão, a criança já nasce com arco na escola, você nasce com uma bola. Então começou a se criar um embrião disso, e eu acho que eu pude participar dessas fases de transferência. No final dos anos 90, a gente começou a trazer tecnologia de fora, importar know-how de treinamento, vivências com primeiras experiências internacionais, bons resultados de formação, que era um trabalho que estava começando a ser feito. De 2000 a 2010, a gente investiu pesado nessa questão de experiência, de know-how.
troca de experiências, viagens internacionais, formações de novas equipes, e agora de 2010 para cá, sim, a gente pode falar num ritmo mais profissional, com investimento de grandes clubes, com fabricantes. O nosso protocolo internacional melhorou muito. Eu te diria que há 10 anos atrás, o Brasil, inserido no mundo de 150 países no tiro com arco, estava aí de 50 para 80. Hoje nós estamos aí entre as 20 forças do mundo. Eu acredito que é uma discussão que a gente tem em comitês, até técnicos na confederação e até com algumas pessoas de comitê olímpico. É viável uma medalha para o Brasil? É muito difícil. É plausível, é possível, estamos trabalhando para. Eu acho que hoje o Brasil tem plenas competências de chegar a um diploma olímpico, ou seja, ficar entre os 8 do mundo, no Rio. Mas nós já tivemos segundo do mundo, já tivemos recordista mundial, já tivemos equipes campeãs das Américas, Sul-Americana, Pan-Americana, fizemos uma medalha agora em Toronto. Então a coisa vem crescendo, graças a Deus, e diversos projetos de identificação de talentos e de formações mais especializadas estão surgindo, inclusive nessa função que eu estou hoje na Confederação Brasileira de formar, desenvolver e implementar a cultura do esporte. Viajei por mais 6 estados já esse ano, formando profissionais e instrutores para que esse conhecimento que a gente traz de fora e que está sendo desenvolvido, apoiado pelo Comitê Olímpico Brasileiro, pelo Ministério, pela Confederação Internacional, antiga Federação Internacional de Tiro com Arco, FITA, Federazione Internazionale Tir al Arco, hoje chamada de World Archery, arco e flecha mundial, o arqueirismo mundial. A gente não tem uma tradução muito específica para a coisa. Então a gente está inserido num programa internacional de desenvolvimento, que eu acredito que nos próximos 6 a 10 anos, a gente, para Tóquio 2020, eu acho que o Brasil está entre as 6 potências mundiais. Temos plena capacidade disso. Há quem diga até hoje que o arco e flecha é esporte de índio. Bom, existe sim os projetos onde tentaram resgatar índios, só que o equipamento é completamente diferente, a técnica é completamente diferente, você não trabalha com um tiro instintivo nas altas competições. Como que você vê essa ideia de resgatar, né, a tradição indígena dentro de um esporte de tamanha complexidade, de tamanha precisão, onde se usam recursos caros e muito treino dentro de... Eu sei onde você quer chegar. Essa pergunta tem 2 lados. Você quer a resposta vapt-vupt ou você quer um tiro no amarelo? A primeira condição é a seguinte: eu acho que a proposta foi: vamos resgatar valores, vamos identificar. Num momento onde se precisava fortalecer a imagem da modalidade. Então se casou a fome com a vontade de comer. Tinha um grupo querendo uma imagem de marketing forte, fazer um trabalho social. Ótimo. E ao mesmo tempo precisava se dar um plus de romantismo, ter uma chamada para aceitação popular. Isso foi uma ideia de um grupo específico, de Manaus, do Amazonas, com uma empresa, com uma fundação, com uma ONG. E a Confederação Brasileira, eu acho que foi muito inteligente no sentido de utilizar este recurso para. Só que o arco e flecha tradicional indígena está para o tiro com arco internacional, que é o que praticado hoje, como o Ford 1900 está para a Ferrari ou para a McLaren, para a Mercedes do Hamilton. É legal, é romântico, é divertido, mas o alto rendimento internacional, ele mudou muito o padrão, não só em equipamentos como em técnica. Sem dúvida, o fator humano, quem está atirando, quem está fazendo acontecer, é o diferencial. Equipamento pesa, você pode ser um gênio, mas se você não tiver a máquina adequada, não dá. Então, o que ocorre? Foi uma experiência maravilhosa. Acho que fizeram um trabalho com 100, 200 jovens, tem 3 ou 4 que agora no Campeonato Brasileiro de Base em Maricá, coisa de 3 semanas atrás, foram até muito bem. São jovens talentos. Um atleta olímpico, existe um estudo do Comitê Olímpico Internacional, você não faz um medalhista olímpico em mínimo de 6 anos. Você não consegue fazer um ranqueado mundial em menos de 4 anos. Eles têm 2 anos de tiro. Daqui a 6 anos a gente vê. Num primeiro momento foi um trabalho muito bonito, muito bem inteligente, logística, marketing, oportunidade. Rendimento desportivo, não vamos cobrar os meninos, vamos dar um tempo. Me fala um pouco sobre a dificuldade de conseguir os equipamentos para os atletas aqui no Brasil. Hoje nós não temos produtores de equipamentos de alta performance. Temos sim alguns produtores que fazem artesanalmente os instrumentos, mas todos os equipamentos de ponta vêm de fora. E não é novidade que com a alta do dólar aqui no Brasil, isso complicou demais. Sim, sem dúvida. Qual a saída para isso? Hoje a gente tem o seguinte problema. Você tem realmente, como você disse, fabricantes artesanais. São equipamentos para você brincar, até com boa segurança, a gente conhece a maioria deles. E infelizmente tem pessoas que estão fazendo flecha de cabo de vassoura que não tem a mínima condição de nada, pegando um pedaço de bambu para brincar.
A alta do dólar se tornou muito proibitivo no nosso esporte. Eu costumo dizer que o que tem de nacional no meu equipamento é fio dental e a cola que a gente usa, porque realmente é toda importada. A gente consegue algumas boas condições via projetos, a Confederação Brasileira que tem uma isenção, mas às vezes o produto fica parado 6 meses, 1 ano no cais, e você tem a compra direta, você tem a taxação de tributo sobre importação de 60%, você tem os 12% ou 13% de mais o imposto do correio, mais o frete, ou seja, você comprar $1 nos Estados Unidos, ele vai chegar aqui a 1,72, 1,78. Um equipamento de médio para alto nível, ele vai de $1.500 a $4.000. Então a gente está passando um momento apertado. O que é interessante é que como a gente tem vários níveis em desenvolvimento, desde a formação até o atleta olímpico, você sempre tem gente intercambiando. Então você não precisa aprender a dirigir numa Ferrari. Comece com um carro 1000. Aí o ano que daqui a 2, 3 anos, você não precisa comprar uma Ferrari do ano, você compra uma Ferrari mais velhinha, até você chegar naquilo que te é adequado. E nesse momento você vai ajustando. E a grande vantagem desse esporte, e aí eu acho que vale uma explicação, é interessante como um carro. Você sempre vai ter um mercado de usados. Você tem um primeiro investimento muito grande, mas depois você vai só reatualizando o valor. Aquele material que não serve para você hoje, amanhã você troca, põe mais um pouquinho e faz um upgrade e vai fazendo upgrades. A gente não tem, infelizmente, no Brasil, archery shops tão grandes como a gente tem nos Estados Unidos, na Itália, na Holanda, na Espanha, na Coreia. Fiquei chocado agora na Coreia. Eu entrei numa loja e falei, gente, eu estou passeando no playground, estou na Disney, estou parecendo lojas americanas. E a Coreia tem 1,5 milhão de arqueiros. Né? Então você consegue ter, como a gente não tem ainda essa capacidade de investimento, porque o investimento financeiro é alto por parte do mercado, nosso mercado de consumo ainda é pequeno. Se a gente comparar Los Angeles hoje, acho que tem 17 mil arqueiros federados. No Brasil, em competição, nós somos 1.500 para 2.000. São Paulo é o estado que tem o maior número de praticantes, deve ter uns 350 atletas em competição. Então não justifica você fazer um aporte financeiro de alto número para você ter um mercado de desenvolvimento. Eu acredito que mais uns 2 ou 3 anos, sim, a gente vai começar a ter essa necessidade. Reinaldo, após o break que vem agora, a gente vai falar sobre o projeto que vem incentivar e descobrir novos talentos para o esporte. Então, daqui a pouco estaremos de volta com o Reinaldo Augusto Nunes, técnico da Confederação Brasileira de Arco e Flecha. Não sai daí, Miami Connection volta já. Não toque no seu dial. Você está na Brasil Play com Miami Connection. Estamos de volta com o programa Miami Connection pela Rádio Brasil Play. E ao meu lado, Reinaldo Augusto Nunes, técnico da Confederação Brasileira de Tiro com Arco. Agora falando sobre o projeto que visa descobrir novos talentos, trazer novos esportistas para a modalidade que não tem um cunho só esportivo, mas também de formação, de equilíbrio, de superação, enfim. Reinaldo, me conta um pouco mais sobre o projeto. Bom, a gente tem esse projeto hoje implantado pela Confederação e apoiado e desenvolvido em alguns clubes em 3 segmentos. Primeiro é a formação escolar, onde os estados, através das suas federações, com um convênio com a Confederação Brasileira e com o Ministério dos Esportes, recebem os equipamentos, nós formamos os instrutores e técnicos, esse material é destinado a escolas públicas ou privadas, a escola tem que pagar o profissional e ela recebe esse material em comodato para desenvolver e formar as crianças. O objetivo não é só tirar a criança da rua, mas formar o indivíduo com respeito, com formação cultural, com formação esportiva, com conceito de sociedade. Esse é um trabalho. O outro trabalho que a gente está desenvolvendo, que eu estou desenvolvendo no meu clube hoje em São Paulo, seria um trabalho de formação olímpica de elevado rendimento. A gente nunca teve um projeto deste porte no Brasil. Então nós iniciamos uma peneira com algumas clínicas em escolas próximas à região onde a gente atua. Passaram 1.280 crianças, uma pré-triagem onde todos atiraram, todos puderam experimentar. Chegamos a um consenso do número de 240, iniciamos na próxima semana treinamentos práticos, físicos e técnicos. Após 4 semanas serão 120 e após 4 semanas serão 60. Esses 60 iniciarão os treinamentos físicos, técnicos e mentais em janeiro, com custeio de viagens, hospedagens, taxas, treinamentos, equipamentos. A gente conseguiu um recurso através da Confederação Brasileira de Clubes, um recurso público, para estruturar todo esse trabalho. Qual é a nossa meta? Fazer um trabalho de 60 a 80 jovens no ano de 2016.
chegar com 3 a 4 atletas entre os 10 primeiros do mundo em 2020. Essa meta, ela realmente é atingível? Ela é palpável, ela é palpável. O problema é que a gente nunca teve um trabalho tão intenso, com tantos recursos destinados a... hoje a gente tem um atleta, o Marcos Vinícius de Almeida, ele é do Rio de Janeiro, da cidade de Maricá, é um fenômeno, ele foi segundo do mundo, ele é um rapaz de 16 para 17 anos, ele foi segundo do mundo adulto, e ele teve 1/3 dos recursos que a gente está planejando aplicar. Ele teve uma excelente técnica, a Dirma Miranda do Rio de Janeiro, trabalhou com 2, 3 excelentes técnicos internacionais, o coreano Lin, trabalhou com o inglês o Richard Priestman, trabalhou agora com o senhor Renzo Coelho, italiano, agora está com o Evandro, que é um técnico brasileiro muito bem formado, rapaz em alto nível de desenvolvimento, já adquirindo uma boa experiência internacional através dessas competições. Então ele é um fenômeno, mas ele é um trabalho fora da curva, você não consegue ter... Por quê? Você não tem mais fenômenos, você não tem mais trabalhos como esse, porque você não tem um grande público de acesso. Então eu acredito, e é a nossa expectativa, após 1000 pessoas trabalhadas, chegar num grupo de elite, formar e desenvolver. Agora, a nossa visão não é só formar o campeão, nós temos que formar a pessoa, a sociedade, a comunidade, a vida pessoal. O país precisa de pessoas com cultura, com condição de saúde, com condição de formação. Nós precisamos melhorar o nosso país e o esporte é um caminho para isso. E, através disso, claro, chegar no elevado rendimento esportivo internacional, por que não? E a nossa modalidade tem tudo para isso. E não só a modalidade padrão, mas a gente tem um histórico muito bom também na questão do esporte paralímpico. O esporte paralímpico para mim foi uma grande aventura. Né? Final de 2010, nós tínhamos um técnico especializado, né? Especializadíssimo em paralímpico, ele era de Brasília. Trabalhar com paralímpico é um trabalho muito desgastante. Você tem todo o acesso, você tem todos os cuidados que você tem que ter. É um grupo especial. Eu não diria, como alguns colegas dizem, que são primadonas mimadas, mas eles são pessoas que exigem um certo tipo de trabalho mais específico. Nem bate, nem alisa, mas não deixa solto. E eu fui chamado para dirigir essa equipe em 2011. Nós precisávamos participar de um mundial, garantir vaga para um pan-americano. Era uma missão muito difícil. Era um grupo de atletas com elevada capacidade técnica, mas um grupo que precisava ter alguns conhecimentos, algumas formações que eles não tinham. Eu fui assumir esse grupo, participamos com eles no Mundial da Itália em 2011, nos classificamos entre os 40 melhores países do mundo, chegamos acho que em 12º ou 13º lugar por equipe. Tivemos uma atleta que foi 8ª colocada e nos classificamos para o Winnipeg. E ficamos com 2 quartos lugares honrosos, ficamos em 3º, ficamos em 4º lugar como país no Pan-Americano de Winnipeg na modalidade. Só que eu tenho muitas outras atribuições e a cadeira, o cargo de técnico da equipe de Paralímpico iria me desenvolver uma linha de trabalho que teria que me afastar do clube, onde eu trabalho, onde eu sou remunerado, e principalmente desse projeto de desenvolvimento da confederação, onde a gente está imbuído desde do sonho desse projeto há muitos anos atrás. Então eram 2 vertentes, e a gente tinha gente boa que vinha sendo formada, e hoje nós temos excelentes técnicos trabalhando com essa equipe. Eu acho que o Paralímpico brasileiro, ele não recebe o devido apoio, ele não recebe a devida visibilidade. Eu acho que o senhor Andrew Parsons, presidente do CPB, é uma pessoa maravilhosa, tem uma visão muito grande, mas falta uma aplicação melhor à modalidade do arco e flecha, ao tiro com arco. Temos uma equipe muito boa, temos chance, você me perguntar, Reinaldo, qual a tua credibilidade sobre uma possibilidade de uma medalha paralímpica no tiro com arco? Muito alta. Qual a probabilidade no olímpico? Pequena. Existe, mas é pequena. E eu acho que o Paralímpico, que nós também iniciaremos um projeto de formação e desenvolvimento a partir de janeiro, fevereiro, depois que essa etapa de Olímpico estiver trabalhando, também vai nos dar bons frutos. É uma realidade social com grande capacidade de desempenho. Para você que entrou agora na entrevista, lembre-se, estamos no ar 24 horas por dia através do aplicativo Brasil Play, que você baixa pelo Play Store, e também no www.radiobrasilplay.com.br. E a gente continua o nosso bate-papo com o Reinaldo, técnico internacional na modalidade de tiro com arco. Reinaldo, são muitos brasileiros nos Estados Unidos, onde os recursos são até mais fáceis do que temos aqui no Brasil. É o paraíso. Então, por que você não sugere que eles treinem o arco e flecha lá e vistam a nossa camisa aqui? O brasileiro, ele é um atleta fenomenal, seja ele
aqui no Japão, na Coreia, nos Estados Unidos, na Rússia. Nós temos uma genética que nos favorece. Eu acho que principalmente para quem mora nos Estados Unidos, a gente tem grandes centros de treinamento, a gente tem em Chula Vista, em Los Angeles, em San Diego, o centro de treinamento da Easton, um dos melhores campos de arco e flecha do mundo, é o centro de treinamento da equipe olímpica. Em Boca Raton, a equipe norte-americana juvenil treina sempre lá. A US Archer Association, a Federação Norte-Americana de Tiro com Arco, é uma das melhores do mundo. A gente tem Sik Lee, que é um técnico coreano, que hoje é o técnico da equipe principal americana. Ele está trabalhando com atletas de 15 a 48 anos de idade. Gente, eu acredito que os Estados Unidos seja talvez a principal ou uma das principais escolas do mundo. Você tem o recurso físico, você tem o recurso cultural. Aqui eu tenho atletas que me andam 700 quilômetros, 2.000 quilômetros para fazer um treinamento de uma semana comigo, uma regulagem. Você não anda lá 30 milhas, 40 milhas sem achar uma equipe, sem achar um técnico, sem achar uma grande archery shop. Você tem recursos, a Federação Norte-Americana ela é muito prestigiada. Você tem os principais fabricantes, as 2 ou 3 fábricas principais do mundo estão lá. É claro que existem dificuldades financeiras em todos os países, mas para uma sociedade que vive num laço de uma moeda equiparada, arco e flecha, tiro com arco nos Estados Unidos é um esporte barato. É um esporte extremamente funcional. Eles têm a cultura da caça industrial, das grandes reservas, da preservação ambiental, mas o arco e flecha competitivo nos Estados Unidos é uma coisa fenomenal. O campeonato brasileiro deste ano em Goiânia vai ter 250 atletas, é o maior da história. Um campeonato americano ele inicia com quase 1.000 atletas, até chegar nas finais onde entram os primeiros 100. Então, brasileirada querida, vamos atirar. Vamos atirar. Eu acho que é muito viável, né? Você aproveitar toda essa estrutura e não adianta. Se o coração é brasileiro, o RG é brasileiro, a camisa do Brasil está à disposição. A gente precisa sempre de exemplos no esporte. Sempre. Na Coreia foi muito positivo, foi muito forte para a cultura dos nossos atletas, para a importância do trabalho físico, a importância da disciplina. Eu acho que esse estágio com a equipe americana, com os treinadores americanos, com a escola física muito forte, com uma escola de uma disciplina técnica em termos de material muito forte, só tem a enriquecer. E essa é a grande característica da equipe americana. Hoje nós temos a realidade americana muito pulverizada. Você tem gente no Colorado, você tem gente nos Estados Unidos, você tem gente em Miami, na Flórida, em Nova York, em Los Angeles. Quer dizer, para qualquer lado que o brasileiro que estiver nos Estados Unidos procurar, ele vai achar pela US Archery, que é a Federação Norte-Americana, ou se quiser entrar em contato conosco, o site da Confederação Brasileira de Tiro com Arco, cbtarco.org. Nós temos o meu site www.arcoeflechasp.com.br. Quem quiser algum contato, alguma orientação, uma troca de figurinhas, vamos bater bola, vamos trocar informação, vamos trocar pena, vamos colar flecha, vamos discutir regulagem, treinamentos, metodologias, criar um intercâmbio. Eu acho que toda troca de informação é favorável e graças a Deus, e principalmente a tecnologias hoje como a internet, com essa velocidade de informação, a gente pode trocar essas experiências e enriquecer o esporte. Nós tivemos um grande crescimento tecnológico e humano graças a essas tecnologias, graças a essas mídias digitais, graças a tudo hoje. Hoje o mundo não tem mais fronteiras. Então é fácil, se você está na Nova Zelândia, na Coreia, nos Estados Unidos, em São Paulo ou em Moscou, falamos ao mesmo tempo via internet e podemos trocar informações e se ajudar mutuamente. Uma curiosidade para você, meu querido ouvinte. O Reinaldo ele costuma dizer que ele não é um bom arqueiro. Me explica. Eu acho que eu não sou um bom arqueiro. Eu vou ter que discordar, mas você vai me contar o porquê. Não, eu competi 287 torneios. Eu atirei de novembro de 90 a dezembro de 2004. Eu fiz 286 torneios e o ano passado tinha uma data específica que eu queria fazer um torneio. Eu peguei um arco fora de qualquer classificação e fui brincar. Parei no meio da prova porque eu não queria pontuar, eu queria realmente brincar. Hoje eu tenho 714 torneios na minha carreira como profissional. Eu fui ranqueado em 22º do mundo em 96. Peraí, isso quer dizer que entre milhões de praticantes do esporte ser ranqueado em 20º alguma coisa no mundo é ser ruim, né? A diferença do primeiro pro 20º são milhares de quilômetros de distância. Atenção, futuros candidatos, vocês entenderam qual é o nível, o critério do técnico, né? Eu acho assim. Como técnico, eu ganhei muitos títulos, uma grande experiência internacional. Como atleta, eu era um atleta mediano. Graças a Deus eu tive a oportunidade de trabalhar com grandes valores brasileiros. Roberval Fernando Santos, nosso Tico, foi 2º do mundo. Vitor Cid Neto foi um 4º do mundo.
Tivemos vários atletas em elevados níveis. Eu fui atleta de seleção há muito tempo, ganhamos algumas medalhas internacionais em Campeonato das Américas. Eu acho que eu sou um bom técnico, porque eu fui um atleta razoável. Hoje eu atiro, brinco, mas não sou nada de especial, não. Realmente, ser 20º no mundo é muito ruim. Reinaldo, eu queria agradecer demais a sua presença aqui no nosso programa. Eu que agradeço. Tomara que a gente tenha despertado a vontade de atirar esse romantismo trazido do Robin Hood, das guerras medievais, ao desafio da tecnologia do século XXI. Venham atirar brasileiros, americanos, nova-iorquinos, povo de Los Angeles, povo de São Paulo, povo da Moca, do Brasil inteiro. Vamos atirar de arco e flecha, que é uma coisa gostosa. É um esporte de respiração, postura e concentração. Você não tem que ganhar do adversário, você tem que ganhar de si mesmo. E você pode ter milhões de dólares ou alguns reais centavos na conta. A única vitória que existe é a vitória sobre você mesmo. Isso, o esporte do tiro com arco, o arco e flecha, ele vai te dar. Eu era uma pessoa muito bem sucedida na minha carreira profissional, virei 180 graus, comecei do zero, hoje eu sou um profissional relativamente muito bem sucedido, graças a Deus. Financeiramente ainda a gente não tem o aporte que gostaria, mas em termos de conquistas e de trabalho realizado, eu tenho muito orgulho daquilo que a gente está fazendo e que a gente espera que contribua para o arco e flecha mundial. E obrigado pela oportunidade de estar aqui divulgando. Quem precisar, estamos à disposição. Deixa o seu e-mail. Reinaldo Augusto Nunes, tudo junto, @terra.com.br. Reinaldo, muitíssimo obrigado mais uma vez, em meu nome e em nome de toda a equipe. E espero que nós possamos retomar essa entrevista daqui a um tempo com números ainda mais impressionantes dos nossos atletas brasileiros e com o número de praticantes. Atenção, pessoal aí nos Estados Unidos, por favor, hein? Não esqueçam, o Coração é Brasileiro tem camisa à disposição para a gente representar o nosso querido país para o mundo todo. Vamos atirar. E temos nível para tanto. Termina por aqui a Conexão Brasil-Miami em Miami Connection. Voltamos na próxima sexta com muito mais informação e lazer, música e atualidades aqui na Brasil Play. Até lá! E o programa Miami Connection de hoje termina por aqui. Quem pôde assistir ao vivo estava em Fort Lauderdale, Miami, Boca Raton, Deerfield Beach, West Palm Beach, entre outras cidades próximas, é claro. Mas nunca se esqueçam que você tem toda a nossa programação 24 horas por dia no aplicativo Brasil Play, que você baixa no Play Store. E também no www.radiobrasilplay.com.br. Eu sou Laura Vaiknoras e na próxima semana teremos mais novidades. Não percam!